Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Boa tarde para quem por acaso já está conosco aqui na roxinha, que eu já vi que o Jonathan Sodré já está conosco. Salve, salve, Jonathan. Já estou com saudade de você, viu, mano? A gente quase não se viu no Diversão Offline, mas pelo menos uma ou duas vezes vi, dei abraço e curti bastante. Por falar nisso, é recomendado, quem puder dar um pulo na Diversão Offline. É muito divertido, não à toa que é Diversão Offline. Claro que existem limitações financeiras e temporais e geográficas a serem lidados, mas se por acaso vocês conseguirem lidar com essas limitações, é um evento que vale a pena ir. Muito pelas pessoas que a gente encontra lá. Tem a jogatina, é legal, mas o mais legal ainda são ver as pessoas como o Jonathan, que eu tive o prazer de conhecer lá no Diversão Offline. E reafirmo, estou me programando para o ano que vem. Se vou conseguir, eu não sei, mas a intenção já está lá na frente. E aí a gente corre atrás. É isso. Vamos começar mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast que eu gosto de dizer que é uma tentativa de nós paraenses nos colocarmos na cena nacional, opinando, trocando ideia, dando pitaco no que rola de RPG aqui no Brasil. E não seria diferente hoje, pois estou aqui com uma queridíssima, a Gessele Damasceno, e daqui a pouco o nosso convidado externo, estará se juntando a nós. Ele está aqui só ligando aqui os equipamentos e já se junta aqui com a gente na telinha, que é o professor Luciano Jorge. Daqui a pouco ele se junta a gente, mas deixa eu logo aqui também dar o olá para a galera que por acaso for nos escutar nas plataformas de podcast ou nos assistir na Vermelhinha. Desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O mais importante é que vocês estejam confortáveis para acompanhar o podcast. E já vi aqui que o Rick Souza já está aqui conosco. Salve, salve! Obrigado por estar vindo aqui nos acompanhar na gravação do podcast. E olha só, o tema hoje é interessante, é muito abrangente e já eu explico, mas já digo para vocês qual é. O tema, que sempre é uma pergunta, é: estamos sem uma pessoa narradora de RPG. O que fazer agora? Quem nunca passou por isso na hora de querer jogar RPG? Porque a vontade vem sempre na frente, né? Vamos jogar RPG, vamos! Temos pessoa para narrar? Não temos. E aí, como é que a gente faz? Quem é que a gente fica se olhando com aquela esperança de alguém se voluntariar? Mas e aí, quando ninguém se voluntaria, o que tu fazes, mano? Pois é, a gente vai dar aqui umas ideias. Se vão servir para vocês eu não sei, mas são ideias que partem de nossas experiências e vivências. Talvez sirva, talvez não, mas se puder dar aqui uma iluminadazinha de possibilidade de você resolver essa questão, já estaremos felizes. Então deixa eu apresentar aqui essa queridíssima que divide espaço comigo, direto do Tocantins, lá do município de Cametá. Ela se chama Gessele Damasceno. Ela é RPGista com todo o coração dela, faz parte do grupo Icamiabas RPG e do Brasil in the Darkness. O cenário favorito dela é o mundo das trevas. Não diga, nunca imaginei. Em especial a Changeling, o sonhar. Gessele, dá um oi aí pra galera. Oi, gente, quanto tempo, voltei. Engraçado o Hagra me apresentando na milésima vez. Ai. Muito bom, gente. Eu tava falando pra ele que eu fui a primeira, né? Primeiro podcast que eu estive presente e agora, novamente, vamos discutir esse tema. Muito legal. Muito bom. E vamos agora, chegou aqui o nosso segundo convidado. Fala, queridão. E aí? Salve, salve. It já tá aqui ao vivo. E se tu me permite, posso te apresentar? Fica à vontade, velho. Só não sei se vai ser verdade, mas... Bom, você pode me desmentir. Sinta-se à vontade para me desmentir ao vivo e a cores. Então vamos lá. Gente, é um enorme prazer que eu acolho o professor Luciano Jorge.
direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse moço aí que vocês estão vendo, ele é professor da rede pública, membro do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, membro do Melanina. Excelente trabalho da galera, recomendo, vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links do Melanina para vocês acompanharem. E também ele é produtor de conteúdo, que ele inclusive deixou aqui um recadinho, ninguém sabe dizer exatamente o que é isso, mas é algo. Então, assim como nós, produtor de conteúdo no canal da Twitch e YouTube, chamado Jogos e Quilombolas. Esse moço lindo, maravilhoso... Quilombagens, perdão. Quilombagens, esse moço lindo, maravilhoso, que eu tive a oportunidade de dizer para ele que ele é lindo, ele é mesmo, espero que ninguém diga o contrário. Luciano, dá um oi aí pra galera. Não, acho que de todas as coisas, a única que de fato não é mentira nenhuma é que eu sou lindo, isso é fato, isso é verdade. Mas, de resto, tem suspeitas aí, não sei se... Eu, de fato, não sei o que é ser produtor de conteúdo, cara, não faço ideia do que é isso. Eu prefiro me ver mais como um comunicador, talvez, não sei. Mas é isso, estamos aí, vamos trocar uma ideia aí. Vamos trocar uma ideia. Inclusive, gente, como eu falei do Jonathan mais cedo, o Luciano tive o enorme prazer de conhecê-lo pessoalmente lá no Diversão Offline. Então, repetindo o que eu disse mais cedo, se vocês conseguirem superar as limitações para estar lá, vão. Porque, para mim, reafirmo, a melhor coisa do evento são as pessoas, da gente encontrá-las, abraçá-las e celebrar a existência delas. E eu tive a oportunidade de celebrar a existência do querido Luciano. Então é isso. Vamos começar aqui a nossa temática do podcast. Como eu disse, o título de hoje é Estamos sem uma pessoa narradora de RPG. O que fazer agora? Antes de mais nada, eu tenho que comentar aqui para vocês o que vocês entendem como pessoa narradora, porque tem quem diga que prefira chamar de mestre, ou daquela origem lá do Dungeon Master, que seria aquela pessoa que controla os calabouços onde os heróis entram para enfrentar as diversidades e monstros. E tem outros nomes aí que vocês possam encontrar a depender de qual jogo vocês optam. Mas na real, é aquela clássica função de alguém que assume as rédeas da contação de história e de uma maneira ou de outra permite com que as demais pessoas na mesa contribuam com essa narrativa. Seja ela qual for, essa figura normalmente ela é eleita, ou é voluntária, ou é na marra. Alguém põe, um grupo de pessoas coloca aí nessa função e diz: se vira aí, narra aí pra gente. De uma forma ou de outra, tem essa figura, pelo menos naquele formato clássico de jogar RPG, que afinal de contas temos aí os jogos solo, temos outros formatos como os colaborativos e assim vai. Então, essencialmente estamos falando daqueles jogos clássicos de RPG. E aí eu me viro aqui para minhas pessoas queridas, convidadas, e pergunto para vocês: estamos sem uma pessoa narradora de RPG. O que fazer agora? Gessele, tu pode responder primeiro? Engraçado, a minha mente conectada aqui com o Rá agora. Inclusive, era a primeira coisa que eu ia pontuar, né? O que é o narrador? O narrador é o jogador, é um dos jogadores. Então, partindo desse princípio de que o narrador é jogador, qualquer um pode ser esse narrador. Eu acho que quando tu coloca o Dungeon Master, o mestre, tu acaba colocando ele num patamar um pouco acima do resto, mas ele é um jogador como qualquer um. Ele vai tá ali para diversão de todo mundo, mas de alguma forma ele vai interpretar mais personagens, vai ter um pouquinho mais de controle que o resto sobre o cenário, sobre o tempo, mas ele é um jogador. Então, partindo do princípio, eu acho que tem que simplificar o que é esse narrador, sabe? A partir do momento que simplifica, talvez não se torne tão difícil ter um narrador dentro da tua mesa, dentro do teu grupo de amigos. Muito bom. Não sei se o Luciano concorda. Luciano, passou a bola para ti. Eu acho que depende muito. Primeiro, a gente tem que pensar na proposta que está na mesa, assim. Então, tipo, às vezes surgem essas perguntas e aí eu já fui de uma opinião de que a gente fala de uma coisa e a gente não fala mais. Mas hoje eu já tenho uma opinião diferente e quem me convenceu muito disso foi o Jorge Valpassos. Assim. Ele sempre fala isso, assim, né, da necessidade, né, da gente retornar em temas, porque você tem um público, né, que vai se renovando, que vai se interessando por RPG. E eu acho que
nas primeiras propostas que a gente tinha lá no início lá da década de 90, né, quando a gente era moleque, a gente estava ali jogando, iniciando ali, né, tinha o quê, né, em linhas gerais, tinha assim, geralmente aqui para mim era assim, quem tinha mais grana jogava D&D, quem era mais ferrado jogava Mundo das Trevas, geralmente muito naquele formato do Xerox e tal, né? E aí, naquele momento, se tinha a figura do mestre, do Dungeon Master. Por que do Dungeon Master, né? Por causa disso que o Haga falou, assim, que é dessa figura que ele é o mestre da dungeon, né? Que ele é o árbitro, que é o nosso Balbi usa muito, que é o árbitro da dungeon, que é ele que vai colocar os desafios presentes, ele vai apresentar aonde tem armadilha, onde não tem armadilha e tudo mais, num jogo mais parecido com um jogo de tabuleiro, assim, né? Assim, um jogo nesse sentido. Ao contrário desse aqui, por exemplo, que eu tenho ele aqui, peço licença só para levantar aqui, só para mostrar. Eu acho gostosinho fazer essas coisas. Vamos, meu filho, faça passar vergonha, não caiu. Que é esse aqui, que é a edição de Vampira Máscara, que foi essa primeira aqui que eu tive ela em mãos, assim. Eu consegui comprar ela depois, acho que eu paguei uns R$80 nela, assim, eu tenho um orgulho muito grande dela. Apesar de não ser uma proposta tão assim, acho que enquanto proposta, acho muito legal de mostrar para quem é mais jovem, né? Para quem não teve contato. E aí, como se falava de um jogo em que as crônicas são muito presentes, tanto que aqui na ficha de jogador, que acho que nem tem, não está aqui, que seria a ficha do narrador, mas quando você vai pegar aqui, ó, dá para ver aqui assim, aí tem um lugarzinho que está escrito a crônica, né? Por que a crônica, né? Porque o cronista, o narrador do dia a dia, né? O cronista é aquele que narra o dia a dia. Então aí quem faz essa mediação do jogo é quem é um narrador. Contudo, como o GSL já chamou a atenção, todo mundo narra, né? Apesar dessa necessidade de se acentuar, de centralizar uma figura que seria a do narrador, né? Só que aí as propostas elas vão surgindo e vão tendo outros nomes. Então, por exemplo, a gente tem a figura em Alien, é a mãe. E aí é a mãe por quê? Porque tem a ver com a proposta, né? Que é a proposta de Alien, que tem a ver com os filmes e tal, e a figura da nave-mãe e tudo mais. Eu não conheço a proposta a fundo, mas eu lembro um pouquinho desse lugar. E aí vão ter outros jogos que vão tentar emular mais ou menos esse lugar. Então vai depender muito da proposta que você tem em mãos, né? Hoje em dia, quem propõe um jogo é mais assertivo e é também mais intencional em sua proposta. Que era algo que não acontecia antes, né? Quando a gente aprendeu a jogar. Hoje não, hoje a coisa é muito mais refinada, a gente tem aprendido mais. Agora, quando surge esse problema, é preciso que o grupo tenha o seguinte em mente: não tem mais um mestre. Não tem mais um mestre. O mestre, né, tipo, a pessoa que normalmente, né, fazia esse papel mudou, ou ficou doente, aconteceu alguma coisa, aconteceu um imprevisto, e a galera tá ali a fim de jogar. Tem duas propostas. Uma, buscar um jogo em que a proposta seja mais segura, né, no sentido de não que se tenha algo legal que se consiga jogar, ou então sair desse lugar que é o lugar de achar que ser um mestre é a pessoa que tem que dar conta de tudo, né? Isso não é verdade, né? Quando você ocupa esse lugar, você só precisa propor uma ideia, e essa ideia ela vai ser construída em coletividade. Então tem propostas que fazem isso bem. Vou dar um outro exemplo aqui, que é o meu favorito, inclusive, que é o Fronteira do Império, que ele vai emular, ele vai tratar a narrativa a partir desse lugar de Star Wars mesmo, assim, né? De todas as histórias em Star Wars.
Só que o que, que ele faz? Ele faz o seguinte, ele brinca muito ele é um sistema que ele funciona muito sozinho, assim, então você só coloca na roda e a galera vai interagindo legal, e aí ele tem um sistema que te permite roubar a narrativa. Então você toma para si um momento do jogo e propõe algo que vai fazer a história impulsionar, né? E aí o problema vai se tornar mais complexo e tudo mais. Então vai depender muito do que você tem enquanto proposta na mão. Então o mais importante é não achar que ser o mestre é a pessoa que precisa dar conta de tudo, né? É muito legal você tomar como referência, sei lá, o Matthew Mercer lá do Critical Role. Não, é seu nome que fala? É isso mesmo, né? Acho que é, mas que seja. Acho que é isso mesmo. Mas enfim, que é um cara legal, mas ele é um cara do teatro. E aí, tipo, a galera que joga com ele também é do teatro. Então, talvez o mais importante é você, talvez, tomá-lo, inclusive, como referência, mas entender que o seu lugar é diferente, que está tudo bem ter um lugar diferente. É isso aí. Então, tá aí a fala do Luciano. Então, eu vou aproveitar a fala dos dois e avançar numa área que eu achei bem interessante. Gosto dessa ideia de não querer jogar toda a responsabilidade em uma única pessoa, para ter que conduzir a narrativa e introduzir as cenas para todo mundo jogar. E gosto da ideia, não estou dizendo que é para todo mundo parar de jogar o RPG clássico, pelo contrário, gente, procurem aquilo que for divertir vocês. Mas diante das circunstâncias, como o próprio Luciano comentou mais cedo, que por algum motivo alheio à vontade fixe sem a pessoa que normalmente narra, vocês têm várias opções. Ele citou aí o do Império. E aí eu vou citar dois aqui que têm permeado muito a minha mente. Uma que me trouxe felicidades enormes no passado, jogando em um posto de gasolina com a galera aqui de Belém, com o John Bogé, inclusive, aqui capitaneando esse jogo. Ele que apresentou pra gente, que é o Fiasco, que no passado foi lançado pela Retropunk. É um jogo que não precisa de narrador. Ele segue por aquela linha dos jogos de narrativa compartilhada. E naturalmente, com uma leitura e um pouco de observação, o grupo começa a jogar. Gente, eram jogos divertidíssimos. Fiasco era muito interessante. E uma outra medida, quero citar aqui jogos com oráculos, que trazem algumas mecânicas aleatórias para ajudar a conduzir jogos de RPG solo. Só que, galera, não precisa ser solo, também dá para jogar de forma coletiva, cada uma das pessoas na mesa interpretando um personagem cuja cena e desdobramentos são decididos de forma aleatória por rolagens orientadas por um oráculo. E um dos exemplos lançados aqui recentemente pela Retropunk foi o Mythic, que ele se propõe a emular vários jogos de propostas distintas, seja fantasia medieval, seja horror, e assim vai. Então, tem aí essa opção de pegarmos jogos que permitem dar mais independência com relação à figura de um mestre ou um narrador. Aí eu me viro para vocês e pergunto que experiências de jogos nesse sentido vocês podem compartilhar, que vocês já viveram, que realmente deu aí um conforto de não demandar muito de uma só pessoa numa mesa de RPG. Gessele, tu pode compartilhar? Tá sem áudio, Gé. Lá vai eu me mudar. Eu tava pensando aqui sobre duas coisas que o Luciano falou. Um, sobre a questão do Critical Role, que tu pode usar como uma base, assim, que é legal usar como referência, mas que, assim, eu acho que esse é um problema, pelo menos na minha opinião. É um problema que a gente encontra muito em quem tá começando a jogar. Porque, por exemplo, o meu grupo de RPG é muito antigo e todo mundo é narrador e jogador. Então, chegou um momento que cansou tanto de só uma pessoa narrar que o resto foi dando um jeito de virar narrador. Então, eu acho que muito no começo é difícil achar realmente um narrador. Só que por que eu acho que é difícil? Porque essa noção de que o narrador é aquele cara do teatro, aquele cara do Nerdcast, que é mais entretenimento, perde um pouco a noção do que seria o RPG fora essa questão de atuação, né? O RPG jogo, diversão, criação de história em conjunto. Eu acho que toda é uma questão de trazer o RPG para o que ele é, que é uma construção coletiva de história. Então, tira um pouco essa responsabilidade só do narrador e traz para a mesa, né, para os jogadores também. Então, por exemplo, eu prefiro narrar do que jogar, fazer só uma ficha ali, isso é uma coisa minha.
Mas quando eu tô narrando, a maior parte das vezes eu pego coisas que os jogadores falaram ali no meio e falo, não, isso aqui é uma ótima ideia. Quase toda a minha narrativa é baseada na construção dos jogadores, então dificilmente eu faço uma história 100% minha. Acho que 5% começa com uma ideia minha e o resto é o que a gente criou em conjunto. Então acho que parte disso, do que é de jogar RPG, no que é a diversão no RPG, para mim, por exemplo, é a criação coletiva de história. E que assim, tu pode ter a maior ideia do mundo, fazer um roteiro bacana, mas o que aquele grupo de pessoas consegue construir é uma coisa imprevisível, é o que vai deixar divertido, assim, no final. Muito bom. Eu esqueci da tua pergunta, lá vem, aquela que... Não tem problema, você acrescentou um relato bem interessante. Mas eu perguntei com relação a jogos que demandam muito pouco de uma figura condutora da narração. Tu já lidaste Sim. com algum deles? Eu ia usar o exemplo que tu usou, que era o Pirate. Pegou. Compartilha a tua vivência, diga lá como foi. Pois é, eu peguei ele mais como assim, pra citar, porque para pessoas realmente que queriam jogar e não tinham mestre, eu peguei, joga esse jogo aqui. Mas eu sei que tem livros-jogos, por exemplo, tem gente que quer jogar sozinho, então eu peguei assim uma lista, tem até uma lista de links, se tu puder depois disponibilizar de alguma forma, eu vou te mandar esses links. Mas assim, o que eu vejo objetivamente, assim, para ajudar, aventura pronta é uma coisa assim que facilita para quem está começando a mestrar, a narrar. Tu pega algo que já tem estruturado ali, quais são os inimigos, a nivelação dos desafios. Então, acho que uma aventura pronta, para quem está começando, e assim, tu pode distribuir para os jogadores do grupo todo, não precisa ficar uma pessoa só responsável para a narrativa. Então, assim, é o que eu vejo mais tangível, assim, para começar. Eu usar o fiasco, né, que tu pegou de mim, como sempre, é a minha ideia. Mas, assim, a questão de ter a aventura pronta, acho que ajuda muito. Basicamente, muitos sistemas têm isso, né? Principalmente a questão de... Acho que usa D20 tem mais. Assim. E outra coisa, assim, que eu vejo o mundo das trevas... É meu cenário, né? Sou eu. Muito propício para isso, porque a questão da narrativa, ela é muito importante. Então... eu acho que o narrador ele passa pouco tempo tendo controle do jogo e fica mais para os personagens. Então, os personagens, os jogadores têm mais tempo, assim, de narrativa. Então, permite com que o papel do narrador seja menor. Não sei explicar, acho que é a minha opinião, assim. Eu acho que, como é muito narrativo, um grupo consegue ter o domínio, assim, ter uma divisão melhor das tarefas, questão narrativa. Não sei. Sim. Antes de eu passar para o Luciano, eu tenho que comentar uma coisa para ti, Gesele. Uma das minhas maiores curtições quando eu estou narrando alguma aventura de Mundo das Trevas é ficar de espectador. Quando as pessoas que estão jogando na mesa assumem o controle Sim. da cena, eu viro passageiro. Cara, isso é muito bom. É divertidíssimo. Não, é muito bacana, acontece muito isso. É muito bom. Luciano, tá contigo. Cara, vamos lá. Coisas que eu acho que podem funcionar bem. Por exemplo, isso aqui, cara, eu tenho alguns jogos que são os meus favoritos e que moram no meu coração. Esse aqui é um deles, que foi presente de um amigo muito querido, que é o advogado de regras, que é a única pessoa nascida em Pomerode que vale a pena conhecer. Não, mentira. Enfim, não sei. Acho que Pomerode deve ser tipo aquele filme do Jordan Peele lá do Corra. Eu acho que é isso. Mas isso é outra coisa. Que é esse livro aqui. Quem me deu esse livro foi o André, que é o advogado de regras. Esse jogo, que é o Heroic Role Playing Games, e aí, tipo, ele é um jogo da Marvel, e aí, o que acontece com ele? Cara, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Então ele tem a ficha do Homem-Aranha. E aí, pô, ele é em inglês, mas tem um site muito legal que é da Confraria de Arton, e tem todas as fichas, elas disponíveis em português. E Gessele chamou atenção para algo que é muito importante. Todo livro de RPG que você compra, todo manual, tem uma aventura pronta. Vai nela. É seguro. É seguro. E lembra, menos é mais. Então, por exemplo, vou citar aqui uma série que eu tô muito afim de ver, que eu não comecei a ver a lenda, chamada Twin Peaks,
que é do... como é que chama o cara? Que é ele até morreu esse ano, meu Deus. Fugiu o nome dele aqui agora. Enfim, que é um puta diretor. Esqueci o nome dele aqui agora, que depois eu jogo aqui pra... e aí, eles falam muito tipo, do modo como ele projetou essa série. E o que ele fez? Ele fez o seguinte, a David Lynch. O David Lynch, ele partiu da ideia de uma ideia que ele teve, muito simples, que foi o corpo de uma garota boiando no rio. E aí a história nasce daí. Para onde ela vai, tem que assistir a série. Eu não vi a série ainda. Então acho que partir de ideias simples é algo que é muito importante. E aquilo que o Gessele chamou a atenção, a aventura pronta. E aí eu trago um outro ponto que é importante, que é o seguinte. Mas antes eu vou dar um exemplo. E aí, eu peço desculpas por isso, porque quando eu começo a dar exemplo, talvez eu me enrole um pouco, mas é porque eu sou TDAH, então eu peço desculpas por isso. Que é o seguinte, tipo assim, eu tenho eu sou professor de educação física e a gente tava essa semana, fechou hoje, uma proposta de projeto de ensino de matemática voltado para toda a escola, né, de forma geral. E aí, o que acontece? Os meninos estavam fazendo várias atividades e tal, e aí, em um dado momento, como é que foi? Eles tiveram como se fosse desafios rápidos, assim, né? Então, o professor chegava, escrevia o desafio no quadro, e aí a meninada tinha que resolver isso. Show, beleza. Eu peguei, estava na turma do 7º ano, e comecei a escrever o desafio no quadro. Quando eu começo a escrever o desafio no quadro, os meninos, a meninada vai acompanhando. Quando eu acabei de escrever o desafio, eu escutei assim atrás de mim, do meu lado direito. Peraí! Saiu correndo. Aí eu fui reclamar, os meninos disseram, não, professor, o Davi sabe qual é o resultado, ele vai responder. Então ele tinha, né? Os meninos tinham que pegar, resolver, correr no professor de matemática, na professora de matemática, responder. Se tiver certo, ganhava um brinde. Beleza. Me volta 1 minuto depois, o Davi. Esbaforida, sim. Acertei de novo. E aí a sala inteira, uai, e tal. Aí eu olhei assim, porque eu não tinha entendido, porque eu, tipo, escrevi e eu não prestei atenção, porque não era algo meu e tal. Aí eu fui olhar, não, saquei. E aí ele pegou e explicou pra galera, galera, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. E aí eu cheguei na conclusão. E aí eu virei pensando assim, galera, a gente precisa de aprender o que é poder de abstração. O que é poder de abstração? Algo muito simples. Você precisa viajar na maionese. E quem joga RPG precisa, em alguma medida, se inteirar de um modo de lidar com a narrativa que seja algo positivo, saca? Então, assim, consumir livro é algo muito importante, consumir música é algo muito importante. E aí não é no sentido do obrigatório, não é isso. É enquanto possibilidade de linguagem da vida, assim, tipo, a gente aumentar o nosso repertório. Então, por exemplo, eu costumo ter ideia de aventura ouvindo música. A campanha que a gente vai jogar no nosso canal, que a gente vai usar o Conspirações, que saiu pela Luz Negra, ela tem o título de Museu de Cera. Por que Museu de Cera? Porque eu estava aqui um dia em casa, lavando louça, e aí eu estava ouvindo várias variáveis de Engenheiros do Havaí. E aí acabou uma música, Muros e Grades, começou Museu de Cera. Quem quiser saber por quê, não sei o que e tal. E aí eu joguei na inteligência artificial, porra, me dá mais ideia disso aí. Ele tá falando sobre não sei o que, caralho, mano. Museu de Cera. E dali eu tirei o título e a ideia principal.
Então, eu já tive ideia, sei lá, ouvindo Radiohead, a Karma Police. Então, assim, a gente precisa explorar aquilo, tudo aquilo que a gente acha que é inútil, às vezes não é, cara. É só porque tem alguém que não tá dando ideia, assim, sobre. Mas se você acha que aquilo é maneiro, mergulha naquilo. Como? Sei lá, do jeito que você achar mais importante. Sacou? O livro da minha vida chama A Cidade e a Cidade, que é um livro de escritor em inglês chamado China Miéville. E o ponto de partida é a morte de uma estudante da pós-graduação e tal. Ela é encontrada morta. A história começa dali. Só que a gente tem um cenário, que são cidades, 2 cidades justapostas. O Coma e Bezel. Algumas ruas elas se encontram. Só que aí a gente descobre que quem mora em uma cidade não pode ver quem mora na outra cidade. Pronto. Você tem tudo que você quiser. Então, assim, às vezes você aproveitar de um... Eu lembro do Trevisan falando isso uma vez. Você pega a ideia do Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, ela tem que sair da casa dela e ir na casa da vovozinha e entregar um doce no meio do caminho contra o lobo. Daí você já tem uma ideia. Ou talvez seja só a ideia de se pensar de forma alegórica. O que seria a Chapeuzinho Vermelho? O que seria a casa da Chapeuzinho Vermelho? O que seria o bolo para levar? O que seria a vovó? O que seria o lobo? O lobo não necessariamente precisa ser o lobo mau. E nem o lobo lost do canal Garage Saloon. Que é mais bonzinho, inclusive. Bem mais bonzinho. Mas o lobo pode ser uma outra coisa. Então, assim, a gente se aproveita de coisas que estão ali, que estão postas e tal. E elas podem nos ajudar. O que a gente mais tem é isso. Matrix aproveita de vários signos. Né? Matrix vai recorrer à Bíblia, vai recorrer ao Bhagavad Gita, vai recorrer a Alice no País das Maravilhas, e faz disso uma história. Siga o Coelho Branco. O que é esse Coelho Branco? Sei lá, velho. Sacou? Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupado em coisas grandiloquentes, quando na verdade a história ela é isso que já sempre chamou atenção. Ela é construída de forma coletiva. Quando você começa a prestar atenção no que o seu grupo está falando, o seu grupo já está dizendo coisas. E por último, juro que é a última. Eu tava na casa de uns amigos e tal, a gente ia jogar Lobisomem, ainda a 2ª edição. E aí eu tava pensando numa ideia, cara, que começar pra essa galera, que começar. E aí eu tô passando o site e aí mostrou, tipo, uma notícia sobre o desastre de Mariana. Porra, pronto, eu tenho um tema. E aí, se você aproveita ele de forma responsável, de forma inteligente, você já tem um grande tema. Né? A lista de Schindler é sobre o quê? É sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas é o quê? É sobre um burguês que monta uma lista e ele quer salvar uma pancada de gente. Muito bom, perfeito. Então, queria só fazer um comentário assim antes que a gente mude. Assim, aquela cena de ele abstrai assim, mas eu vou abstraindo com ele, aí eu não volto, eu vou embora, entendeu? Teve uma coisa muito interessante que ele falou, que é sobre a questão do simples, que é uma coisa que eu venho conversando assim, com um amigo, que a gente tem muito essa noção do grandioso, do complexo, de tudo, mas acho que o simples é algo que atrai muito e deixa muito divertido, né, do RPG. Sobre inspiração também, que eu achei interessante. Ele falou de música, eu tenho muito isso também, com música, mas eu tenho coisa específica com sonho. Eu sonho muito. Eu sonho com legenda, eu sonho com narrador, é meu nível de sonho. Aí eu sonho, eu acordo, eu escrevo, assim, ou mando mensagem pra alguém, eu escrevo, aí eu faço uma história a partir desse sonho, e aí eu chego pra galera, vocês querem jogar meu sonho? Boa. Vou fazer mais 3 vezes. Eu já quero jogar com a Gessele. Ontem. Bora jogar Changeling. Nossa, vamos. Excelente narradora de Changeling. Nossa senhora, pronto, bom saber. Inclusive, eu tô aqui em BH. Você tá em BH? Você mora em BH ou você está em BH? Eu estou em BH até domingo.
Ah, gente, coisa boa. E aí, outra coisa, assim, teve uma ideia, assim, eu uso muito também coisas que eu vejo no dia a dia. Quando eu vejo algo muito interessante na rua, eu anoto. Falo, cara, isso aqui daria muito RPG. Assim, quando eu tava na faculdade, eu trabalhava numa feira e eu vendia água de coco, vendia sorvete, um monte de coisa lá. Eu atendia muita gente interessante, eu anotava, porque eu não queria esquecer nunca mais. Tinha um senhor que ele chegava com roupa social e um chapeuzinho assim, redondo. E aí ele sempre pedia um café pra mim. Só que o interessante dele é que ele pegava, tirava o chapéu, dentro do chapéu tinha uma caixa de fósforo e dentro da caixa de fósforo tinha o dinheiro. Falava, cara, esse cara é um personagem muito bom. E assim, eu pego isso e coloco pra NPC, entendeu? Imagina uma história mirabolante de como ele começou a guardar o dinheiro, de onde ele vem. E assim, ele vinha do nada, sempre às 10 horas, com roupa social. Um senhor, mais ou menos de quase 90 anos. E aí eu vejo, tipo, na rua muito NPC. Assim, a vida, ela é muito interessante, gente. Se vocês prestarem atenção ao redor de vocês, tem muita história, assim. E é isso, assim, nesse comentário. Legal. Luto, quer complementar? Cara, que eu acho que tu tá ótimo aí. Lógico, cara. Não, eu já quero ser o melhor amigo da Gessele já, agora. Descobri, Gessele, a gente vai ser brother. A gente vai andar, a gente vai trocar lanchinho no recreio, velho. Porra, porque você chamou atenção pra áudio, Gessele, o que eu acho muito massa, que é o seguinte, cara, e que é poético pra caramba. Tipo assim, o Paulinho da Viola fala isso, né? As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. E aí, tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui bobo aqui, que tem rolado, né, nos últimos tempos, né? Que essa toda essa polêmica sobre humor e tal, né? Que aí teve um certo humor. Eu nunca falo o nome dele, porque, né? Tem aí piadas racistas, tal, discursos e tal, né, porque ele não faz piada, que ele é discurso. E aí, eu tenho uma humorista que eu sou apaixonada, assim, tipo, tô um crush violento nelas, que é a Carol Delgado. E ela monta a maioria dos esquetes dela a partir das vivências dela. Ela é uma mulher bissexual e ela tem os piores tipos de romances possíveis que ela já teve. Então, o que ela faz disso? Ela conta piada. Então, tipo assim, eu já namorei fulano, beltrano, ciclano. E aí ela aumenta isso, né, de uma forma, né, que é isso, assim, né, ela extrapola aquela ideia no sentido de chamar a nossa atenção e ser muito engraçado. Porque o riso é isso, né, tipo, se eu chegar aqui para trás aqui, qual que é o esperado? Eu tô aqui encostado e esse é o esperado. Se eu cair, vai todo mundo rir, porque aquilo é engraçado. E aí a gente dá risada com o inesperado. Né? E aí, assim, eu acho que a gente só consegue chamar atenção para as coisas do mundo quando a gente presta muita atenção nelas. Tanto que eu fico brincando, que eu falo assim, pô, Carol, escreve um livro dessas histórias de chifre, porque tem várias delas que são maravilhosas. Então tem história de chifre de irmão que namorava a pessoa, aí o outro irmão apareceu e começou a namorar. Aí o irmão, tipo, a irmã... Então essas histórias, elas são maravilhosas e elas são engraçadas, isso tudo por campo do humor. E aí quando a gente pensa isso no RPG, a gente tá falando de algo que é básico, cara, que é a gente prestar atenção nas pessoas. Porque as pessoas, é isso que o Gessele chamou a atenção. As pessoas são interessantes. Elas são legais, elas são interessantes. Os nossos sonhos, eu durmo com meu celular, às vezes eu acordo, falo assim, Preta, eu tive um sonho maluco aqui, cara, eu preciso transformar ele em alguma coisa. Eu não sei o que é hoje, mas eu sei que está em algum lugar anotado. E aí, como eu tenho uma ideia de construir um cenário daqui a alguns anos, a ideia é ir juntando tudo isso e construir algo, sacou? Então, e assim, confia no seu, tipo assim, no seu tato, na sua sensibilidade, que ela vai te levar para lugares que você nunca imaginou. E aí, não fica imaginando assim, não, mas é porque eu não sou o Tolkien, né? Eu queria uma história igual do Tolkien e tal, mas o Tolkien demorou 12 anos para escrever aquilo, cara. 12 anos para publicar aquilo. E aquilo foi criticado na época. Sacou? Então, assim, acho que é confiar nisso, assim, sabe? Tipo, confiar na sua sensibilidade, confiar naquilo que você está sentindo cheiro, confiar naquilo que você está provando, as pessoas que você está abraçando, amando, beijando, sacou? Confiar nisso, porque isso vai te levar para lugares que são muito legais e que você não imagina.
Perfeito. Nossa, adorei essa troca de ideia de vocês. Concordo plenamente com a Gisele. Quando a gente observa ao nosso redor, a gente tende a ser mais feliz. Inclusive nos relacionamentos, viu, galera? Enfim, agora chegou o momento de eu compartilhar com vocês as manifestações da galera que respondeu a mesma pergunta nas redes sociais. Eu lanço lá nas redes sociais a pergunta e deixo a oportunidade para a galera responder. E aqui vou compartilhar não só com o Luciano quanto a Gisele para ver as respostas que foram dadas e a gente vai comentar com eles. E a primeira veio lá do Facebook, feita pelo Luciano Bastos, que comentou: excelente tarde para todos. Acredito no poder pedagógico de toda mesa de RPG. Dessa forma, a vacância do mestre permite a chance para que outros jogadores exercitem a bela tradição e arte da narratória RPGística. Gisele, o que tu acha do comentário do Luciano? É bem isso mesmo, na falta do narrador, todo mundo é o possível narrador. Então, assim, eu sou da ideia de que muitas vezes tem alguém ali no grupo que tá com vergonha, que tá com medo, que acha que tem que saber muita coisa, que tem que saber muita regra, que tá preso nessa visão dele do que é o narrador, baseado em que ele vê em YouTube, enfim, nessas coisas. Então, para mim, sempre tem alguém que quer narrar, mas se sente de alguma forma que não tem capacidade, né, para isso, se sente incapaz. Então, dá oportunidade para quem quiser narrar, sabendo que, como o Luciano falou, ele não precisa ficar responsável por tudo. O grupo, por exemplo, se essa pessoa não sabe muita regra, vai ter sempre alguém que é o advogado de regras, que vai ajudar. Então, com isso, vai surgir alguém que quer narrar, mas, enfim, de alguma forma tem vergonha. Então, é uma boa oportunidade. Muito bom. Vamos agora ao próximo comentário, que já é direto do Instagram. O Tartaruga Cósmica comentou, dizendo: escolher o mais experiente dos jogadores e tentar convencê-lo de narrar. Eita, mas aí já é forçado, hein, Tartaruga? Luciano, o que tu acha do comentário do Tartaruga? Eita, será que ele travou? Travou aí pra ti, Gisele? Eu não sei, acho que ele mutou, não sei. Não, no caso ele travou. Então, enquanto o Luciano repara a questão de sua conexão, eu comento aqui, Tartaruga, claro que existe o poder do convencimento, mas também nós precisamos checar se a pessoa tá na vibe. Opa, chegou! Conseguiu se recuperar aí, Luciano? Não, eu tomei um tombo aqui, cara. Eu queria voltar lá naquela então, pergunta lá do Lu, cara. Por sinal, um abraço pro Luciano Bastos, brother de lá do Rio, pô. Queridão pra caramba. Cara, depende. Tudo depende, porque assim, como eu sou da educação física, a gente trata o jogo na educação física de um modo que eu gosto muito, assim, né? Tem uma vertente do pensamento na educação física que faz isso, que é o seguinte. Porque vai ter gente que vai dizer assim, o jogo serve para uma segunda coisa. O jogo serve para socializar. E aí eu sempre sacaneio. Cara, uma briga socializa também. A porrada também, né, ajuda a socializar. Né? E aí a gente precisa romper com a ideia, né? O Ayrton Krenak fala isso e eu concordo muito com ele. A vida precisa voltar a ser inútil. A gente precisa acreditar na inutilidade da vida. E aí, inutilidade no sentido que nego bispo vai chamar atenção, assim, né? As coisas precisam ser necessárias. Precisa ser necessário. Tipo, aquilo é necessário. Tá? E aí, eu acho, cara, que depende do que você quer, saca? Tipo, eu acredito muito na ideia de que o RPG por si só é importante, cara. Saca? Então, assim, quando eu apresento RPG, eu não quero ensinar um RPG para ensinar uma outra coisa. Eu quero que as pessoas entendam o que é o RPG, enquanto pluralidade, né? Enquanto algo plural. Que aí, por exemplo, o ator, então, por exemplo, o Pedroca, por exemplo, né? Ele é da arte cênica. Então, o que ele fez com o RPG? Ele trouxe para o lugar dele, para o ofício dele, que é o teatro. Então, por um momento, ele fez isso muito bem. Né? Hoje em dia, agora está como editora. Aí você vai pegar a Ive, né? A Ive
ela lida com RPG a partir de um outro lugar, assim, né? Que ela gosta muito de escrever, né? Todas as coisas que ela vive enquanto jogador, enquanto mestra e tal. Então ela vai puxar isso para o lugar dela. O Raga vai fazer isso a partir de um outro lugar e tal. Então acho que o mais importante é a gente compreender o RPG, como qualquer outra prática de divertimento e tal, como algo que é polissêmico, que tem vários sentidos, né? Então, assim, geralmente as pessoas me falam assim, eu não gosto. Eu lembro que isso rolou no Twitter, nesse Twitter, não lembro, que foi uma pessoa que disse assim, o futebol é uma prática muito violenta, uma prática machista e tal. Eu falei, tá bom. Né? E aí, talvez, se eu tivesse mais paciência que ele diria, ok, qual futebol você está falando? Porque, por exemplo, na Bolívia tem um grupo tradicional de mulheres que jogam futebol usando as suas roupas, sacou? Então, tem um livro que é da Gwendolyn Oxenham, chamado Pelada, a paixão pelo futebol, pelo mundo e tal, algo assim. Que a Gwendolyn, ela é uma ex-jogadora e ela circula o mundo inteiro jogando bola. Então ela vai conhecer diferentes abordagens e formas de se jogar futebol pelo mundo. Então vai ter gente que joga futebol quando a maré baixa, vai ter gente que vai jogar futebol onde dá para jogar, né? Então a gente está vendo agora, né? Eu que sou um punk velho e tal, e vivo muito ainda a cultura do skate, a cultura de rua. Tem um coletivo em Gaza, que é uma galera que ainda anda de skate em Gaza e no meio dos escombros, sacou? Então aquilo, além de ser um espaço potente de divertimento, é também um espaço potente de denúncia, porque aí você vai ter a ideia, tá, beleza, por que essa juventude não tem espaço para andar de skate? Porque elas inclusive estão morrendo, porque estão sendo assassinadas, sacou? Estão sendo dizimadas por um governo nazi, saca? Então aí eu acho que é esse lugar, assim, né? A gente entender a polissemia. Então vai depender, assim, eu acho que quem se fecha ao RPG com uma ideia restrita, um modo restrito de se ver o RPG, acaba perdendo muita coisa dele, né? Mas acho que é isso. Muito bom, então aproveita que você está aí e vou jogar o próximo, que era endereçado para você, do Tartaruga Cósmica, que ele disse: escolher o mais experiente dos jogadores e tentar convencê-lo de narrar. O que tu acha disso? Cara, acho que depende. Eu já fui aquele jogador experiente babaca, sacou? Aquele que olhava pro cara que tava começando a jogar e falava assim, cara, eu jogo RPG há 10 anos, você começou agora. E aí eu era super babaca, assim. Tipo, eu lembro de ser um jovem assim. E hoje em dia, eu tô com 43 anos, eu jogo RPG desde os 15. E aí você pergunta, e aí, Luciano, o que você sabe? Nada. Porque se eu vou pegar ali daqui a pouco para narrar, né? Tipo, vou pegar o Conspa, aí depois eu vou pegar o Lobisomem para narrar. Eu não conheço nenhum deles. E como eu não conheço nenhum deles, eu preciso, né? É uma nova imersão. Então eu sou novato nesse jogo. Então, às vezes o jogador mais experiente ele vai te ajudar nesse lugar, assim. Acho que não sei se tentar convencê-lo, mas eu acho que é pensar no jogo de RPG como algo mais leve, cara, assim. A gente tem que romper com essa ideia que me incomoda um pouco, assim, que é a ideia de parecer ator, assim, sacou? Uhum. Tipo, que é algo que, sei lá, tipo, para quem é do teatro faz muito sentido, mas assim, para quem não é assim. Uma vez eu joguei com uma menina que ela narrava todas as ações dela em terceira pessoa, e ela jogava muito, saca? Tipo, e ela narrava de outra forma aquilo que a personagem fazia e tudo mais.
Beleza. Gessele, vou jogar para ti agora o próximo comentário, que é do Thiago Borges. Ele disse o seguinte: sempre fui partidário de incentivar outros jogadores a serem mestres. O que tu acha, Gessele? Parte um pouco do que eu falei, né, anteriormente. Mas, assim, eu queria começar do ponto que o Luciano parou ali, que é sobre deixar mais leve. E a questão do jogador experiente. O que aconteceu comigo? Eu comecei a jogar RPG na faculdade, porque começou uma greve ali, não tinha o que fazer, me apresentaram Vampiro à Máscara. Fiquei viciada. E aí, com uma semana de jogo, o grupo, que já era um grupo que jogava desde criança, já era uma galera velha, eles falaram: Gessele, narra. Aí o quê? Tipo, eu não tinha noção do que era muito jogo. E foi naquele dia que eu comecei a narrar. Eu era a mais inexperiente deles e eles me colocaram pra narrar. Então, não necessariamente o mais experiente ele vai querer fazer isso. E eu não acho legal forçar ninguém, porque vai tirar a diversão daquela pessoa também. Então, vai dar um papel que ele não queria ter naquele momento. E talvez não necessariamente a experiência tenha a ver com alguém ser bom ou não narrando. Entendeu? Eu acho que não está diretamente ligado. E incentivar também os jogadores a serem mestres, eu acho que é uma coisa que eu venho falando desde o começo. Eu acho que todo mundo é narrador dentro do RPG. Narrador e, como ele falou, não necessariamente um ator, mas todo mundo é narrador. Narrador de si, narrador de como ele interage com o cenário. Então, eu parto do princípio que tem alguém que quer narrar na mesa. Sabe? E se não tiver, existem essas outras possibilidades que a gente já pontuou, livro-jogo, aventura pronta, que vai deixar o papel de controlador menor, né? Então, tu vai pegar apenas e pegar o material para ter, basicamente, a estrutura narrativa e vocês continuam jogando com menos peso. Mas, assim, eu parto da opinião que sempre tem alguém que quer narrar. Boa. Vamos ao próximo comentário, agora direto do Threads, feito pelo Joca Jasper, que comentou: promover alguém a essa função. Acredito que o Dungeon Master é um jogador com ferramentas diferentes dos jogadores com personagens fixos. Caberá aos grupos ter mais paciência com quem assumiu o manto da responsa de ser o novo narrador. Outra opção é convidar um novo narrador para se unir ao grupo. Seria até interessante ver um anúncio nas redes de algum grupo: estamos acolhendo um novo Dungeon Master para o nosso grupo. Eis aí a recomendação do Joca. Luciano, o que tu achas? Porra, e aí, com todo respeito, tá? Quem falou não é algo necessariamente a ver com ele, assim. Porque me incomoda essa coisa de alguns termos e adjetivos, assim, tipo, assumir o manto da responsa e tal, que é algo que eu acho, às vezes, que se dá uma responsabilidade muito grande para a figura do mestre, quando, na verdade, a figura do mestre é só alguém que está jogando e mediando, sacou? Assim. E aí eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. E aí eu acho que a gente precisa começar a ter um pouco mais cuidado, assim, saca? Porque senão a gente eu sei lá, eu ainda gosto muito de acreditar naquela lógica que é a mesma que o Gessele chamou a atenção, que é que todo mundo dá conta de fazer tudo, cara, assim. Eu fiz um curso de teatro épico, assim, faz tempo e tal, e aí eu lembro que a cena mais louca que eu vi teatro épico, tipo um teatro que tem como centro o Bertolt Brecht, tal, que é um cara sinistro e tal. E aí eu lembro que uma das cenas mais doidas que eu vi na minha vida foi uma coroa, cara, uma dona de casa, cara. E ela, assim, interpretou o papel ali, assim, de forma magistral, cara. E ela, uma senhora, saca? Tipo, e aí ela, em alguma medida, ela viveu tudo aquilo que o Augusto Boal, que o próprio Brecht falava, que era, pô, qualquer pessoa pode ser ator, pode ser atriz, sacou? Tipo, o que talvez falte é exatamente aquilo que eu falei com os meus estudantes, que é poder de abstração, que é poder de viajar na maionese. Você tem essa capacidade? Tenho. Você não tem? Pô, aprenda a ter. Para alguma coisa você tem, saca? Tipo, um dom para isso você tem.
Mas qual que é o seu dom? O seu dom é fazer churrasco? Show. Então faça um bom churrasco quando vocês estiverem numa mesa de RPG. Show. Vai ser da hora, vai todo mundo curtir, vai todo mundo ficar feliz. Porra, eu tinha uma amiga que ela sempre chegava com um bolinho pronto para geral. Sacou? E aí a gente fazia disso algo muito massa pra gente. Pô, tá saindo aqui agora. Mas eu acho que é isso, cara. Assim, eu acho que é acreditar nesse poder. E aí entram coisas que se chama atenção nessa pergunta que eu acho que pode ser legal, que é, né, tipo, já que não tem ninguém, tá difícil, pô, tipo, sempre tem alguém que tá a fim de narrar. Gessele falou e é exatamente isso. Se você tá atento... Ixi, eu travei, será? Oi? Eu travei, não, né? Tá tranquilo, Não, tá tranquilo. Ah, não, beleza. Não, então, tipo assim, o mestre, quem tá disponível para mestrar, sempre vai ter mesa para jogar. Então, se você é o fominha do rolê, pega, lê o livro, tenta entender o que você dá conta que você sempre vai ter uma mesinha para jogar. Você vai jogar toda semana, você vai jogar sempre. Então, assim, acredita nisso, sacou? Então, acho que é isso, assim. Muito bom. Vamos ao próximo. Diga, Gessele. Só continuando assim no ponto, porque eu achei interessante essa do Joca, porque foi exatamente assim que eu conheci muita gente dentro do cenário. Então, eu fui lá no Facebook, mesas de RPG Belém. Aí eu achei a galera, eu fui comentando, assim. Então, eu acho que é válido tu procurar nas redes sociais, porque muita gente está disponível ali também, sabe? Então, até de gente, assim, que eu acho que a comunidade, por mais que a gente tenha muitas críticas, ela ajuda nesse sentido. Tem uma comunidade grande, pelo menos aqui aí em Belém, né? A gente tem uma comunidade grande, pessoal que joga Mundo das Trevas, sempre tem mesa. E a gente tem muitas críticas, assim, para nossa comunidade, mas a gente joga muito e tá aberto a ensinar, sabe? Eu sinto isso da maior parte das pessoas. Quando alguém chega com interesse de jogar, sempre tem alguém que vai te abraçar dentro da mesa. E eu acho que tu tem, assim, como sair um pouquinho da tua zona de conforto e procurar esses contatos na rede social, usar a rede social para a intenção dela, né? Que é justamente criar conexões. Beleza. Então, aproveita, fica aí, Gessele, que tu já vai comentar a do Jonathan, que está aqui com a gente no chat, e ele deixou um comentário lá no WhatsApp, que ele disse o seguinte: alguém da mesa assume? Se não, bem que tal um jogo narrativo como Fiasco, ou quem sabe usar as cartas de Mythic para substituir o mestre de jogo? A gente falou bastante disso lá no começo. Gessele, o que tu acha? Reafirma ou não? Ah, com certeza. Inclusive, eu queria que alguém me falasse como é que funciona esse Mythic, que eu não sei como é que é. Eu posso fazer uma rápida explicação, mas depois tu dá uma olhada lá nos detalhes. Ele usa a ideia de um oráculo. O oráculo é meio que uma tabela de opções aleatórias que você vai jogar no dado. Aí aquele resultado que bater com o oráculo, dizendo assim, olha, na cena vai ter vamos dizer assim, um bardo cantando uma música enigmática. E aí todo mundo começa a construir a cena em torno dessa alternativa. E aí vai dar um outro passo, vai lá no oráculo de novo. E assim vai aleatoriamente construindo a história com a continuação da narração de quem estiver jogando. Por isso que nesses momentos suspende a necessidade de uma pessoa conduzindo a narrativa, porque o oráculo assume essa responsabilidade. Tá, eu acho que faz muito sentido se, assim, eu entendi porque o Jonathan ali comentou, eu comprei um baralho de Mythic para isso. E aí eu acho que faz muito sentido se o grupo tá junto nesse tipo de diversão. Então, se todo mundo concordar e fizer sentido, eu acho que vale, sim. Que vale vocês usarem todas as armas possíveis, assim, para ser divertido. Enquanto for divertido e fizer sentido para vocês, vale. Muito bom. Vamos para o próximo agora, que vai ficar com o Luciano. O próximo comentário é do Herman Duarte, que disse: contratar uma mesa paga. Tá aí um assunto interessante. Também é uma alternativa. O que tu acha, Luciano? Já teve tempo que falar de mesa paga era pedir um lugar no inferno, né? Assim, né? Se você defende mesa paga,
você não está representando bom RPG e tal. Eu não acredito nessas bobagens, não. Eu ainda sou adepto da gente conversar sobre, assim, saca? Tipo, se tem mesa paga é porque tem demanda. Se tem gente querendo propor é porque tem necessidade, saca? Então, tipo, ao invés da gente criticar alguém que cobra numa mesa, a gente devia criticar por que esse cara tá propondo mesa paga, sacou? Tipo, ele tá desempregado e tal. E aí a gente devia refletir sobre isso, não ficar enchendo o saco de quem faz mesa paga. E assim, gente, tá tudo bem, saca? Tipo, tá tudo bem, você não precisa contratar mesa paga se você não quiser, se você não concorda, se você não contratar. E como eu sou da educação física e vinculado ao campo do lazer, existe uma parada que chama animação cultural. Quando você contrata uma mesa paga, você está fazendo o mesmo do que um cara que joga futebol e aí ele vai pro gol. Ele só joga no gol. Porque nessa pelada, nessa baba, ninguém joga no gol. Então eles chamam um cara, pagam um cara e o cara joga no gol. O cara apita o jogo, porque eles querem alguém mais neutro para apitar o jogo e tal. Então, são possibilidades lançadas, né? Eu sempre digo o seguinte: você está contratando uma experiência, então contrate uma experiência que seja maneira, saca? Tipo, que não seja abusiva e tal. Eu acho que é mais pensar nesse lugar, assim. Então vai ter gente que vai propor mesa simples, papel, caneta, às vezes nem vai ter rolador de dado e tal, nem vai ter isso, vai ter só a mesa ali e tal, e tipo, jato da mente e vão embora. Ou vai ter o cara que vai ser, sei lá, tipo o Mestre X, assim, que ele propunha, ele tem tal overlay, ele tem tudo chique, pá, usa o Foundry e tal, entendeu? Saca? Tipo, são essas possibilidades, e elas existem e tem várias para vários bolsos, assim, né? Leandro Pug ele tem disponibilizado, então a galera que tem disponibilizado. Mas eu ainda acredito muito naquilo que o Gessé chamou a atenção. Então, por exemplo, você é uma mina e não tem confiança em jogar RPG com os caras, porque os caras são babacas. Primeiro, você está certo. O erro não é seu. São dos caras, são babacas. E aí eu te recomendo o quê? Vai no Discord da Biblioteca das Ancestrais, por exemplo, e lá vai ter várias mulheres de diferentes lugares que tem mesa de RPG que vai estar disponibilizando. Então você é daqui de Belo Horizonte. É isso que Gessé chamou ali, ó. Aqui em BH tem uma dessas comunidades de WhatsApp que chama Mesa Mineira. Então sempre tem alguém disponibilizando uma mesa para jogar e é espaço seguro e tal. Então você vai poder jogar RPG. No mais, toma cuidado com quem que você vai e tal, né? Tipo, não se enfie, não se meta com quem você nunca viu na vida, que você não conhece. Aquelas coisas que os nossos pais já dizem, né? Pra você não conversar com estranho e tal. Isso continua valendo, isso aí é a vida inteira. Mas eu acho que pode sim dar certo. Muito bom. Vamos ao próximo comentário, agora vai para Gessele. Gessele, o comentário é da Aeka Mazaki, que disse: caçar alguém que saiba narrar ou alguém da mesa que pode tentar experimentar narrar. Existem muitas campanhas prontas em PDF que são bem divertidas e que podem ajudar novatos na narração. Que é aquilo que tu falaste mais cedo, Gessele, das aventuras prontas. Olha aí, casando com a ideia. O que tu acha? É uma coisa que a gente tá falando, né? Uma coisa que eu lembrei, assim, de quando me apresentaram em RPG. E, assim, eu fico viajando. Eu lembrei que a Luciana falou sobre a utilidade das coisas e quanto a gente quer dar uma função sempre para algo, sabe? Eu tinha uma amiga que ela era o meu... Eu amo ela, mas ela é meu terror. Porque ela me falava assim: Gessele, eu não posso fazer nada no dia em que eu não sinta que está sendo produtivo para mim. Se eu vou ler um livro, eu escolho o livro que vai me deixar mais inteligente. Se eu vou escutar uma música que vai me apresentar outra língua. Eu falava, cara, tu tá construindo o teu dia com base no que vai ser útil ou não para transformar em algo maior. Basicamente isso. Então ela não saía para nenhum lugar para conversar, porque naquele mesmo horário ela podia estar fazendo alguma coisa que deixava ela mais inteligente. Uma coisa assim que ela falava para mim. E era terror para mim, essas falas dela, sabe?
E assim, eu acho que o RPG, ele tem um fim por si mesmo, que é a diversão de estar com amigos, de poder socializar, assim. E aí vem aquela coisa, assim, que aconteceu na faculdade comigo, que eu conheci muita gente legal, inclusive uma das minhas melhores amigas, eu conheci jogando Vampiro. E ela é até hoje uma das minhas melhores amigas, assim. Inclusive, ela era de uma família hiper evangélica, na época deu maior confusão porque a gente jogava Vampiro, ela lia Berserk, é uma coisa louca, assim. E aí, uma das coisas que o RPG me ajudou, mesmo sem querer me ajudar, mesmo sem eu saber que poderia ter me ajudado, foi que, assim, eu sou extremamente tímida. Eu tenho muito problema com isso. Eu fiz faculdade de Direito, todo mundo falava, como é que tu vai atuar na frente do tribunal, como é que tu vai fazer tal coisa, tu não sabe nem falar. E isso me machucava. E eu conheci o RPG bem no meio, assim, da faculdade, e eu pude dizer que existe uma diferença gritante entre o que eu era até o dia que eu conheci o RPG e o que eu me tornei depois, assim. E isso veio muito sobre a possibilidade de eu me arriscar na frente de outras pessoas. Então, eu sentava no grupo daquelas pessoas e eu podia ser alguém frágil, eu podia ser muitas facetas em que eu não tinha oportunidade de ser no dia a dia. Então, acho que o RPG me ajudou muito nisso. Então, se colocar nessa posição em que tu não necessariamente tem que ser a melhor narrador do mundo, a melhor pessoa do mundo, aqui tem os melhores itens, tu dá uma oportunidade para si mesmo, sabe? De experimentar algo novo. E que não necessariamente tu tem que fazer porque tu vai ser melhor, mas que de alguma forma ou de outra acaba te ajudando, sabe? Quando tu dá a oportunidade de fazer coisas na tua vida que não necessariamente são para te se tornar alguém exemplar, o melhor, talvez seja exatamente isso que falta para ti, sabe? Então, assim, tu que quer narrar RPG, não pensa muito no simplório da narrativa. Não pensa no extraordinário, porque é no simples, assim, que tu vai começar e se cobre menos, né? A gente se cobra demais e a gente já leva isso para a profissão, para muita coisa. Deixa o RPG um local livre, assim, que tu se sinta leve. Eu acho que é isso. Eu viajo, gente, desculpa. Tranquilo. Aqui é bate-papo, a gente tem que ir realmente devagar e que esse que é o gostoso do bate-papo. Agora essa próxima vai para o Luciano, que é o comentário do queridíssimo Fábio Correia, do canal 2 Perdidos no Tempo. Ele disse, procurar um jogo que ofereça o modo cooperativo e jogar sem narrador, que é mais ou menos o que o Luciano inicialmente comentou aqui no podcast. Luciano. Jogue um dos melhores jogos de RPG que eu já li na minha vida e que eu participei da produção dele, que é Herdeiros dos Antigos, do Jorge João Passos. Porque tem uma proposta nele que não se tem a figura da mestra, né? Você tem outro tipo de narrador, narradora, e que circula entre as pessoas que estão ali jogando. E uma coisa que pode funcionar, cara, também é, em alguma medida, não é premiar, mas eu acho que é de, tipo assim, dá para quem narra um novo elemento. Então, assim, porra, você mestrou a última campanha, então agora na construção de personagem agora, em vez de você escolher e montar a ficha, então você bota mais um pontinho naquela, saca? Tipo, naquela perícia, sabe? Tipo, na hora de construir, que aí todo mundo também vai assim, porra, acho que pode ser legal. Então, assim, ir pensando em elementos que podem ajudar, então, assim, que podem incentivar você a mestrar e tudo mais. Mas eu acho que, tipo, além, independente de qualquer coisa, cara, pense num grupo que seja legal. Porque se o grupo não for legal, qualquer proposta não vai funcionar. Assim. Então eu lembro que todos os novos jogos que eu pegava com o grupo que a gente tinha aqui, em BH e tal, sempre dava uma travada logo de cara, porque eu tinha que voltar no livro, tinha que reler, como que constrói a ficha, como é que é essa rolagem, o que isso aqui faz, o que não faz. Isso trava um pouco o jogo. E se a gente tem essa generosidade, né, a gente se joga. Porque a gente tem um problema muito grande com o erro. Parece que não pode errar. Parece que não está
não é permitido o erro. Quando na verdade não, o erro faz parte de toda a construção. Mouse Guard, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, talvez um dos 5 melhores, você ganha ponto de experiência no sucesso, mas você também ganha na falha. Então você precisa falhar para você também ter, tipo assim, aprender a fazer uma coisa nova. Então a gente precisa entender que ter experiência em algo não é só ter êxito, ter sucesso, é também errar, falhar. Muito bom. Gosto muito dessa fala, viu, Luciano? Muito do que a gente domina hoje é porque a gente errou pra cacete no passado. E faz parte do processo de aprendizagem. Gessele, o próximo tá contigo, que é o comentário agora do Júlio César, que é lá da Associação Dom de Belém, que disse: viabilizar uma aventura pronta e sortear um dos jogadores para ser o mestre. Exemplo clássico, First Quest. Gessele lembrou muito daqueles jogos de introdução, First Quest, não sei o que Quest, dentre outros. Por exemplo, aqui o da 101 Games, que é o não sei o que Hordas, que eles montam aquele jogo introdutório com miniaturas, com tabuleiro, e serve como uma boa introdução. Além de ser uma aventura pronta, tem materialzinho físico pronto para ajudar a introduzir. O que tu acha, Gessele? Essa questão do sortear, assim, muito do que ele não falou, e tu falou sobre o bom grupo, né? Assim, todo mundo tem que estar de acordo que pode ser qualquer um que pode cair nesse sorteio. Então, sem forçar ninguém a fazer, como eu repito o que eu falei, fazer um papel que não quer fazer dentro da mesa. Então, sempre priorize a diversão e o bem-estar das pessoas, porque um dos meus piores pesadelos, eu falo pra todo mundo, é tirar alguém do RPG. Ser a pessoa que vai trazer uma experiência tão ruim pra alguém que ela não vai mais jogar. Acho que isso é uma coisa que não consigo nem imaginar. Então, não faça isso na sua mesa. Então, a partir do momento que vocês estão de acordo, que pode fazer o sorteio, qualquer um pode narrar, acho que vale a pena, sim. Então, desde que vocês confiem, ouçam os jogadores, os amigos, né, de vocês, dá pra fazer isso. Sem forçar ninguém, pelo amor de Deus. Com certeza. O próximo vai para o Luciano, que é o comentário do Douglas, que jogou com a gente no Belém Noturna, que disse o seguinte: é hora de alguém virar narrador ou fazer uma narração coletiva por tempo. Se nada der certo, uma reunião para revisão e planejamento. Quando ele fala por tempo, imagino eu que ele está falando sobre aquela rotatividade de pessoas assumindo a função de narrar uma aventura. Eu acho uma alternativa bem interessante, que aí não fica só numa pessoa a responsabilidade de trazer alguma coisa de jogo. Luciano. Eu vou ser muito sincero. Se fosse no meu grupo, eu ia falar: não, deixa que eu adoro ser mestre, cara. Eu acho legal pra cara. Eu roubo pra quem tá jogando. Porque eu torço tipo, eu torço pros meus jogadores. Eu não me vejo matando jogador. Tipo, eu não sou igual o Pedro. O Pedro, como mestre, ele fica muito pilhado quando ele não consegue matar as pessoas. Entendeu? Mas isso tem muito a ver com o estilo de grupo e tal. Mas acho que a ideia de se ter essa rotatividade, ela é importante. Mas acho que o mais importante são as duas últimas linhas, que é: se nada der certo, uma reunião para revisão. Cara, conversar sobre o que se joga é muito importante, cara. Porque é uma relação. Eu vou dar um exemplo que rolou comigo. A gente tem uma mesa que jogamos o Tiwi, o Matheus Forja, o Rafael Cruz e o Thiago Neves. A gente joga sexta-feira a cada 15 dias. Aí é um cenário que o Forja fez e tal. Aí eu tava tendo um problema de atraso. Toda vez eu atrasava e tal. Um dia o Forja me chamou no canto e falou assim: olha, eu vou te falar uma parada que você não vai gostar, mas eu preciso falar. Mas você tá atrasando em todas as mesas. Isso não é legal. Isso não é legal porque o Rafa poderia estar com a pessoa que está na casa dele 1 hora e você atrasa 1 hora. E aquela conversa ela foi muito legal,
para a gente colocar as coisas em um parâmetro que seja positivo para todo mundo. E aí, assim, quando a gente pega e senta para conversar sobre algo, não significa que aquilo acabou, vai acabar, mas significa que as pessoas precisam colocar aquilo que está legal e que não está. E aí a gente precisa aprender a ouvir a gente mesmo, de forma geral. Assim. Então, assim, colocar na roda para replanejar é algo muito importante. A diversão da mesa, ela não é papel, ela não é função de quem mestre. A diversão da mesa é função de todo mundo que está jogando. Sacou? Então, assim como um aluno, eu falo isso muito para os meus estudantes, é função de todos os estudantes vir preparado para aprender. Eu não quero seduzir ninguém, não. Tenho muita coisa para fazer para seduzir vocês. Às vezes eu não consigo seduzir minha esposa, eu quero seduzir vocês. E minha esposa me ama. Minha esposa me acha o cara mais bonito da face da terra. E nem sempre eu consigo seduzir. Quando é que eu vou seduzir meus estudantes? Então, assim, se eu tô ali naquele lugar, independente, né? Na sala de aula, não, eu vou ser obrigado a estar ali, você se vira. Mas numa mesa de RPG, não. Você tá ali porque você quer. Então, se você quer, faça a sua parte para acontecer. Então, a função para dar certo, para fluir, é de todo mundo. E aí, mesmo o entendimento de diversão, a gente precisa questionar, não no sentido dela não existir, mas é porque às vezes pode não sair do jeito que a gente planeja, saca? E tá tudo bem, saca? Então, assim, acho que lidar com isso também é muito importante, sabe? Então, eu acho que o mais importante, tudo nessa frase é muito importante, mas o mais importante ainda nessa frase é sobre coletividade, cara. Sabe o que eu acho muito importante, muito importante. Perfeito. Agora, partindo para o último comentário das redes, deixo para a Gessélia assumir. E o comentário que vem é o do Lucas Malk, que disse o seguinte: usa um oráculo. RPGs sem mestres estão aí para isso. O próprio povo da Mythic, que é o que a gente comentou mais cedo, pode ser uma ótima pedida. Também tem os RPGs cooperativos, onde todos são mestres. Dominus é uma ótima pedida para esses momentos que não tem mestre. Gessélia, veio à tona novamente o tema dos oráculos de RPG solo ou RPG cooperativo. O que você acha? Achei legal, olha. Oi, Lucas, tudo bem? Inclusive, eu achei legal essa dinâmica agora de colocar comentários. E acaba que a galera participa também, né? Que a gente conhece. Assim, eu vou dar um exemplo muito que aconteceu numa mesa. Foi a última mesa que eu joguei, que foi inclusive de um sonho. E começou com uma ideia muito simples, que era uma ilha em que todo mundo... que a base da ilha era milho. E era a Vila do Milharal, e enfim, era a festa de São João, e era isso, começou a RPG nisso. E aí tomou uma proporção tão grande, e que a galera ficou tão viciada na mesa, que eu falei, gente, não tem condição de eu ficar narrando tudo, ficou tão grande, que a gente criou acho que no OneDrive, um arquivo em que todo mundo fazia uma parte do cenário. Então eram 6 jogadores, e 5 dos 6 jogadores narravam uma parte do cenário que a gente criou, que começou numa mesa que era uma festa de São Junino, uma festa junina. Então, assim, eu acho que, cara, tem como todo mundo narrar, sabe? Diminui, assim, o peso e tem como ficar divertido. Eu acho que pra mim, hoje é o que acontece nas minhas mesas. A gente tem muito de ter o controle da história, né? Mas o que acontece pra gente, a gente divide. Até mês que vem eu consigo ficar, mas mais que isso eu não consigo. Então vai rotacionando. Passa o ano todo mundo mestrou. Acontece isso. Muito bom. Então estão aí todos os comentários que veio das redes sociais, e agora nós vamos para as considerações finais, que são o momento, é aquele momento que as pessoas aqui presentes irão trazer aquele comentáriozinho que faltou, dizer alguma coisa que possa ajudar vocês sobre esse tema de hoje. E naturalmente dizer o que anda fazendo aí de RPG na vida, dizer onde é que pode ser encontrado nas redes sociais, se quiserem ser encontrados, e depois dizer um até logo. E dessa vez eu peço para o Luciano começar. Primeiro agradecer a ver esse lugar aqui lá no DOF. Falei, você não me chama pra esse barato seu, cara, qual é?
Ele, não, vou te chamar, tá, não sei o quê. E aí já veio, já. Pode chamar mais, pô, que é sempre legal. Ter essas pautas mais amplas, assim, acho que é mó da hora. Onde você vai me encontrar? Na Twitch, e até, não sei até quando, porque a Twitch não tem servido para muita coisa, não. E aí tem sido um saco usar a Twitch, 5.000 propagandas quando você está assistindo, um saco isso. Mas eu estou aqui na Twitch, Jogos Quilombagens, no YouTube também, Jogos Quilombagens. O YouTube eu uso ele muito como se fosse um meu arquivo, assim, né? Isso foi o que a minha esposa, né? É um casal, eu sou da educação física, mas eu também estudo história do esporte, então assim, é um casal de historiadores. E aí a Preta falou assim, pô, você precisa ter um arquivo, cara, porque senão você vai perder as suas fontes aí. Aí eu, pô, verdade. E a gente acabou, e aí eu acabei fazendo isso lá. Então vocês vão me encontrar lá. No Blue Sky também, Prof. Luciano JJ, joga lá, Luciano Jorge de Jesus, que vai aparecer, é mais fácil. E no Instagram, que é Luciano Jorge de Jesus. Também tem um observatório da discriminação racial no futebol, que está principalmente no Instagram e no X. Como o X eu não uso mais, porque senão vai nascer um terceiro olho na testa, e eu não quero isso. Então eu prefiro ficar de fora e não usar o X, porque o X é uma rede social muito estranha. Acho que é isso. Acho que é isso. A ideia é voltar a ter live agora. Teve live ontem, a gente fez uma live ontem sobre o Diversão Offline. E aí a ideia é voltar a ter live a cada 15 dias, toda sexta-feira e tal. Para sempre ficar de boas antes de um finzinho de semana. É sempre importante. 15 dias para tirar férias, ou glória, coisa boa. E é isso. Me chamem para jogar RPG. Aí eu já fiz uma amiga aqui na live, velho. Tudo certo. Vamos que vamos. Muito bom. Antes de passar para a Gessele, Luciano, eu me identifico muito com o que tu falaste da questão do repositório de vídeo, que por acaso foi uma ideia que eu achei sensacional do Álvaro lá do Meteoro Brasil, que ele comentou em um dos vídeos que ele usa o YouTube como um grande repositório de vídeos deles que nunca vai ao ar e fica lá guardado para consulta dele. Eu achei sensacional essa fala do Álvaro e uso como sempre essa ideia dele. Gessele, sua vez. Bora lá. Considerações finais. Obrigada, Raga. Assim, eu falo assim, obrigada por me convidar, mas no, assim, os bastidores Raga, me chama. Me chama para todas as coisas. Prazer, Luciano. Best friend, já sabe, né? Changeling, vou te chamar, bora ali jogar meus sonhos loucos. E assim, me encontra no Instagram da Icamiabas, tem meu Instagram profissional, eu respondo por lá, eu encaminho. E aí a gente se encaminha para outras redes. Mas assim, mais em relação a RPG, mais pelo Instagram do Icamiabas, RPG, com K, Icamiabas com K. E assim, projetos para o futuro, eu tô voltando agora. Falei pro Raga que tô voltando pra gente fazer muitos vídeos, então eu quero que esse ano eu consiga desenvolver todos os projetos que eu deixei assim do ano passado em relação ao RPG. Eu tenho muitos sonhos com Changeling. Eu amo o cenário, eu acho que para mim é o que existe de melhor dentro do RPG, é Changeling the Dream. E o que eu puder espalhar a palavra de Changeling pro mundo, eu quero. E é isso, obrigada, Raga, pelo convite. Muito bom. Então, chegamos ao final de mais um podcast RPG com Jambu. Quero agradecer ao Luciano e à Gessele pelo prazer enorme de ter conversado com vocês. Quero agradecer a todo mundo que participou no chat aqui da Roxinha e que quem for deixar comentários lá na Vermelhinha ou nas plataformas de podcast. São vocês que fazem esse podcast ser tão divertido quanto eu acho que é. Espero que possa ser mais vezes. Muito obrigado a todos e agora eu peço para finalizar, como tradição aqui do canal, a Gessele e ao Luciano para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.